Olá, mulher, tudo bem com você? Eu sou a Juliana Pellini. Eu sou Priscila Bolívio e nós estamos no Elas Podem Cast. E hoje nós estamos num episódio super especial. Hoje eu vou falar de uma convidada que é ela. Ela é Luz, ela tem 37 anos, ela é mãe, 2 filhos. Ela é empresária, ela é concursada, ela tem o estúdio Elo Pilates e hoje a gente vai falar dela, da estrela aqui, que brilha igual a lantejola. Obrigada, Ju! Gente, ó, já vim toda linda aqui de cravo e rosa, entendeu? A Rê já me conhece, então ela já me mandou um look assim, todo com brilho, pra eu poder brilhar aqui, né, lógico. Gente, obrigada, eu amei, tá, a sua apresentação. Então vamos começar, porque tem muita coisa pra falar. Ela também quer ser, né, a grande influencer e vai chegar lá. Oh, com certeza. E ela já me contou que o sonho dela, quando ela era criança, era ser atriz, né? Vou contar. Então vamos começar falando sobre isso, Pri. Você é fisioterapeuta, né, para quem não conhece. E na sua profissão eu tenho certeza que desde criança é muito difícil uma criança sonhar com fisioterapia, né? Exatamente. Conta um pouquinho aí, o que você queria ser de verdade quando crescer? Então, gente, eu desde criança, eu sempre quis ser famosa. Famosa. Então, assim, eu queria... no início, né, eu era pequenininha, eu queria ser Chiquititas. Inclusive, eu fui fazer teste para ser Chiquititas. É verdade, eu tenho foto. Eu, linda, maravilhosa, lá de Chiquititas. Mas eu era muito feinha. Meu dente era tortinho, assim, abertinho, sabe, aqui na frente. Então, não deu certo. Mas a minha mãe, ela sempre apostou em mim. Então, ela me levava para São Paulo para fazer book, para fazer testes. Aí eu cheguei a fazer um curso de teatro, mas acho que eu fiquei 1 mês só. Por quê, gente? Me colocaram para fazer... Logo no primeiro curso de teatro, e aí eles iam fazer uma peça lá de teatro, me colocaram para ficar na sonoplastia. Falei... Gente, Priscila, eu quero ser famosa, eu quero ser atriz, vou ficar nos bastidores, não vou, não? Não quero mais isso aqui. Aí eu saí. Quantos anos você tinha? Sei lá, uns... 6, 7 anos? Não, era mais velha, Mais acho velha. que uns 11 anos. Acho que uns 11 anos, por aí. Aí eu fiquei frustrada, de verdade, fiquei frustrada. Falei, não quero, não quero, vou sair. Aí saí, não fiz. E também, gente, não sei como que é minha mãe, porque se eu fosse minha mãe... Eu ia saber que eu não ia dar certo, porque eu era muito feinha. Não, de verdade. Tá todo mundo rindo aqui, gente. É verdade. É que eu não trouxe uma foto, mas o meu... Pensa numa pessoa assim, toda feia. Que bom! Ela elevou Era sua feia. autoestima desde criança. Não, minha mãe sempre acreditou em mim, gente, de verdade. Que bom que você não era sua mãe. Ainda bem. Mas não deu certo, de qualquer jeito não deu certo, gente. Mas enfim. Aí tudo bem. Aí a gente viu que realmente não ia dar certo. E aí, tá bom. Então, aí eu me formei, né, no ensino médio. Meu pai falou assim, Priscila, agora você precisa escolher uma faculdade. Eu vou pagar uma faculdade para você. Graças a Deus, a minha família teve condições de pagar uma faculdade para mim. E sou muito grata por isso. Mãe, pai, beijo, amo vocês. E aí... Eu falei, nossa, então peraí, agora eu vou ter que escolher uma profissão. Eu me via, gente, atrás de uma mesa, assim, enorme, toda linda, maquiada de salto alto, bem bonita, comandando várias pessoas. Não tem jeito, gente, eu sempre me via assim, você acredita? Só que não rolou também. Porque aí eu falei, pai, vou fazer administração. Daí ele, Priscila, administração não dá dinheiro. Não vai fazer, não. Tá, então eu vou fazer direito. Não, Priscila, pelo amor de Deus, não. O sonho do meu pai era que um dos filhos dele fosse médico. Esse era o sonho. Então, ele queria muito que eu fizesse medicina. Eu não gosto. Falei, não, eu não quero ver gente morrendo, eu não quero. Não gosto disso, não vou fazer isso. Aí, ele até cogitou a ideia de eu ser dentista. Eu falei, não vou ficar minha vida inteira mexendo com dente. Eu não gosto de rotina. Então, eu falei, não quero. Aí, lá fui eu pesquisar, né, o que eu ia fazer. Aí, pesquisando tudo, eu me deparei com a fisioterapia. E eu achei muito legal o fato de reabilitar pessoas, devolver função para o paciente, sabe? Ver uma pessoa que teve um AVC, uma lesão medular, voltar a andar. Eu achei muito lindo isso. E a gente via também nas novelas, né, gente? Eu assistia muito novela antigamente. Eu achava lindo.
E daí eu falei, é isso, porque eu também gosto. Eu também tenho minha parte humana, tá? Não é só loucura. E aí eu gosto também de ajudar as pessoas. Então eu falei, tá, então eu vou fazer fisioterapia. Aí meu pai falou, tá bom, tá legal, vamos fazer a fisioterapia. E aí entrei pra essa área aí da fisioterapia. Quantos anos você tinha? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Nossa, bem, eu entrei bem nova, novinha. Eu entrei novinha. E na área da fisioterapia, você tinha noção, assim, de tudo que abrangia? Como que foi? Você Não. descobriu um novo mundo? Porque muita gente não sabe, né, Pri? Não, eu entrei na fisioterapia meio que sem saber realmente o que era. Eu sabia que reabilitava, que eu ia fazer a pessoa andar de novo. Era isso que eu sabia. Tanto que quando eu entrei, o meu foco era neurologia. Entendeu? Alguém que sofreu uma lesão voltar a andar. Esse era o meu foco. Só que daí, depois que a gente entra na faculdade, a gente descobre o mundo, né? Nossa, tem muita coisa para fazer, muita coisa. E aí eu acabei indo para essa área aí de atividade física, de pilates, por conta de uma amiga minha, que também na época o pilates nem era muito difundido. Mas aí eu acabei indo para essa área. Como que foi? Logo que eu me formei, eu me formei em 2007. Tenho 17 anos de formada, gente do céu. Quando eu fui parar, eu sabia que eu ia vir fazer o podcast, então eu parei para analisar a minha história, né? Até para eu poder lembrar de datas, tudo, porque eu sou um pouco esquecida. E, gente, como é gratificante, né? Saber, tenho 17 anos de formada, quanta gente eu já ajudei, quantas coisas eu já conquistei. É tão lindo ver a minha história. É um exercício, viu, gente? Você que está em casa, para e dá uma olhada na sua história. Você já chegou a parar e olhar a sua história? Porque eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito, Ju. Então, esse podcast, para mim, abriu até um pouco mais minha mente. Achei muito legal. E eu vi que realmente, gente, quanta coisa legal eu já fiz. Né? Muito legal. Enfim, aí voltando lá. Me formei em 2007, tenho 17 anos de formada. Logo em seguida que eu me formei, eu fui fazer pós-graduação em ortopedia. Porque já mudei minha concepção. Ali no estágio da faculdade, eu tinha uma professora muito boa em ortopedia. E ela falava muito sobre postura, sobre reabilitação ortopédica. Então, eu gostei dessa área. Então, eu fui para essa área. Aí, fiz a pós-graduação em ortopedia. E aí, nessa pós-graduação, eu conheci uma amiga que já trabalhava com Pilates. Que ela se formou e já foi trabalhar com Pilates. E ela que me apresentou o Pilates. Nem sabia direito o que era. Logo que a gente terminou a pós, só um adendo, eu engravidei. Então, eu fiquei um tempo sem trabalhar. Então, foi assim, eu terminei minha pós, um mês depois eu tive meu filho. Aí, depois de 6 meses, ela me convidou, eu já estava procurando emprego, mas ela me convidou para dar aula para ela, porque ela ia ter que ficar 2 semanas fora, porque ela ia realizar um curso. Então, ela falou, Pri, você não pode ir lá, por favor, me substituir? Naquela época, não tinha muita gente formada em Pilates. Inclusive, eu não era. Daí, eu falei, o nome dela é Mari. Falei, Mari, mas eu não sei nem o que é Pilates direito. Dela, não. Fica tranquila, eu vou te dar um treinamento, você vem, treina comigo. E aí, se você gostar, você, né, me substitui. Eu falei, tá bom. Eu não podia falar não, porque eu tinha acabado de ter bebê, eu precisava de emprego, eu já estava procurando e não tinha achado. Eu falei, então tá bom. Então o Pilates me achou, né? Aí eu falei, então tá, vamos lá, vou conseguir. Gente, o primeiro dia que eu fui fazer o treinamento com ela, o Pilates ele é muito alongamento, né? Pra quem não sabe. Eu não colocava minha mão no joelho. Sabe aquele exercício de você descer e colocar a mão no pé? A minha mão vinha até o joelho. Tava totalmente travada. Falei, gente, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? A pessoa não vai ter credibilidade nenhuma. Mas eu treinei, gente. Eu me foquei lá. Todo dia eu treinava. E aí eu consegui colocar a mão no pé depois. Hoje em dia eu coloco a palma da minha mão no chão, né? Enfim. E aí eu substituí ela, deu tudo certo, graças a Deus. E eu me apaixonei pelo Pilates. Falei, gente, é isso. É isso. É tão gostoso você ver alguém entrar com dor, sair sem dor, sabe? Ver alguém fazer um exercício que antes ela não conseguia, agora ela consegue. E muitas das vezes por falta de alongamento, né? Exatamente. As pessoas focam em treino, em musculação, mas às vezes elas estão realmente todas encolhidas, né? Sim, então, a gente passa... o Pilates estica, né? Com certeza. O Pilates ele até aumenta a sua altura, sabia disso?
É porque assim, a gente passa muito tempo sentada, né, Ju? Sim. Sentada, ou às vezes tem gente que fica muito tempo em pé trabalhando. Então, tudo isso vão gerando encurtamentos na sua musculatura, fraqueza muscular, fica com uma postura feia. Então, o Pilates, ele te revitaliza. É maravilhoso. Pilates é maravilhoso. Aí eu me apaixonei pelo Pilates. Inclusive, depois, quando eu parei de dar aula para minha amiga, a dona do estúdio, que era em Mogi, ela gostou de mim e me chamou para continuar lá com elas. E eu falei, claro, legal. vou sim. E aí sim eu fui procurar um curso para fazer, fiz uma nova pós, porque eu adoro estudar, gente. Estudar é comigo mesmo. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma pós em atividades físicas, na prevenção de doenças e promoção da saúde, lá no Einstein, olha que chique. Olha que legal. Fiz essa pós lá. Porque eu assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem. Então eu falei, então eu vou para essa área, né? Eu já tinha a parte da ortopedia e fui para essa área. Depois fiz RPG também, que é uma reeducação postural. Eu fui me especializando ali nesse tempo que eu estive com elas. Eu fiquei 5 anos lá em Mogi com elas. Ô, Pri, e quando foi seu start, assim, para você querer montar o seu estúdio de Pilates? Então, é que assim, eu moro em Poá e o estúdio era em Mogi. Então, era 1 hora, gente, para ir de lá para cá. Sem brincadeira. Parece que é perto, né? Mas é o trânsito, enfim. E aí, eu já tinha um filho na época e eu sentia essa necessidade de estar mais com ele. Porque eu chegava em casa, eu dava aula até às 10 da noite. Eu chegava em casa às 11 horas da noite. Eu ia dormir e no outro dia, 7 horas da manhã, eu dava aula também. Eu também dava aula em outros lugares. Depois eu fui, né, pegando vários lugares. Então, eu sentia essa necessidade de estar mais perto do meu filho. Eu gosto, gente. Outra coisa que eu gosto muito é ser mãe. Eu amo ser mãe. É maravilhoso. E eu tenho essa necessidade de estar perto dos meus filhos, né? Então, eu falei, se eu abrir o meu, vai ser aqui em Poá, vai ser perto de casa, tranquilo, vou ficar com ele maravilhosamente. Bem, doce ilusão, né? Mal sabia eu que empreender demanda muito mais de mim do que trabalhar para os outros, lógico, mas também é muito gratificante. E aí resolvi abrir o meu. Abri o meu em 2015. E você foi uma das pioneiras em Poá, né? De ter estúdio, assim, de Pilates. Eu acho que o meu ali foi acho que o terceiro. Foi o terceiro. Hoje em dia tem muito, né? Tem um em cada esquina, tem um estúdio de Pilates, mas acho que era o terceiro ou quarto, por aí. Eu fui uma das pioneiras, assim, em Poá. Já estou só lá em Poá desde 2015, vai fazer 9 anos agora. Quase 9 anos. Em junho. Junho ou julho, vai fazer 9 anos. E aí você falou, né, desse desafio da maternidade com o empreender. Como que você conseguiu conciliar? Como isso reflete em você até hoje? Porque depois do seu filho está com quantos anos, o mais velho? Meu filho tem 14 anos, o mais velho. E aí, depois de alguns anos, você decidiu ser mãe novamente, né? Isso, aí eu tenho agora um outro filho de 2 anos. Então, só vou continuar aqui para vocês entenderem como que foi. Eu abri o meu estúdio porque eu queria ficar mais perto do meu filho. Só que, antes de eu abrir meu estúdio, eu estava, né, nessa transição aí de sair de Mogi para abrir o meu estúdio, eu passei no concurso também. Um concurso que eu já tinha feito, acho que uns 2 anos atrás. Nem imaginava que iam me chamar no concurso. Mas me chamaram. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu já não estava com tudo pronto ainda do estúdio, mas eu já tinha comprado os aparelhos, eu já tinha visto um local para eu montar o meu estúdio. E aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Vou ou não vou? Aí, logo que você entra foi concurso do Estado. Logo que você entra, você pode pedir aquele 1 mês de... Eu esqueci o nome. Mas você pode pedir 1 mês de antes de você entrar. Fala, ó, eu vou pegar, mas me dá 1 mês aí de tempo, sabe? E aí, eu pedi esse 1 mês e falei, não, então, como eu já comecei a montar o estúdio, eu vou continuar. Montei o estúdio. Estreiei não. Abri meu estúdio. E aí eu tinha 1 mês para poder ir atrás de alguém para ficar lá para mim. Porque aí eu falei, não, vou aceitar. Vou aceitar porque eu tenho um filho para criar. A parte do estúdio é muito novo, é muito instável. Querendo ou não, lá eu vou ter uma estabilidade. Né? Se não der certo aqui, eu tenho aqui. Então, eu entrei no concurso. E
E aí, aquela minha vontade que eu tinha de ficar mais tempo com meu filho foi por água abaixo, né? Porque aí eu tinha o hospital, e lá a gente trabalha de final de semana, é por plantão, né? E quando tá lá é 12 horas o dia inteiro. E tinha o estúdio, que quando eu não estava no hospital, eu estava no estúdio. E a gente sabe como é, né, gente? A gente tem um negócio, é de segunda a segunda você está trabalhando. Por mais que você não esteja lá presencialmente, você está o tempo todo com a cabeça lá. Você não consegue se desvencilhar. Então, foi bem desafiador, assim, para mim. Eu acho que eu não vivi toda a maternidade que eu queria ter vivido. Mas tudo bem, foi por um bom motivo, né? Hoje eu estou onde eu estou porque a gente tem que abrir mão, às vezes, de certas coisas para conseguir outras. Então, tá tudo bem. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas quando você quis ter o segundo filho, você acha que isso estava mais equilibrado? Por isso que você se sentiu confiante, talvez, para no seu segundo filho ter uma maternidade melhor? Como que foi esse processo? Ah, sim. Aí depois eu casei, né? Não foi com o pai do meu filho de 14 anos. Eu casei e aí sim eu queria ter mais um filho, porque, como eu te falei, eu gosto de ser mãe. E eu também não queria que meu filho fosse filho único, então eu falei, não, eu quero mais um. Então já vamos ter logo, porque senão depois eu sei que vai ficar um pouco mais difícil. Então, sim, eu já estava bem mais tranquila com relação ao estúdio, porque aí eu consegui montar a minha equipe, né? Então, eu tenho um pessoal que trabalha para mim muito bem, por sinal. Então, eu consigo deixar algumas coisas na mão delas para eu conseguir também fazer outras coisas, né? Não deixei de dar aula, porque eu gosto de dar aula. Mas eu sei também que isso é provisório. Daqui a um tempo eu vou ter que me dedicar somente à gestão, né? Porque é muita coisa para fazer. E às vezes eu fico doida. Eu fico doida realmente. É difícil conciliar tudo, né? É muito difícil. Então eu fico, meu Deus do céu, o que eu vou fazer primeiro? Mas sim, hoje em dia, do que eu era antes, eu tô bem mais organizada. Muito. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a lidar. E depois da pandemia, eu acho que eu aprendi muito mais. Porque aí, eu comecei a fazer curso de gestão, coisa que antes eu não fazia. Eu fazia muito curso, mas eu fazia mais para a parte da profissão, da né? profissão mesmo. Até porque a gente da área da saúde, a gente tem isso, né? Aí tem que se especializar e nunca para. Exatamente isso. E hoje em dia, depois da pandemia, na verdade, porque, nossa, aí na pandemia eu dei graças a Deus de não ter saído, viu? De ter aceitado o concurso público. Porque, como que eu ia fazer? Apesar de eu graças a Deus, consegui construir uma estrutura legal, porque eu já tinha experiência do outro, que me ajudou demais. Tudo que eu fiz no meu estúdio foi baseado no estúdio anterior que eu já tinha trabalhado. Então, foi, assim, maravilhoso essa experiência. Então, eu tinha alunos com planos longos, então isso não me afetou tanto, né? Mas, claro que eu tive que pegar também um pouquinho de dinheiro do particular para poder, nessa fase aí da pandemia, dar uma segurada. Mas é isso, eu consegui conciliar tudo. Aí, depois da pandemia, veio essa questão de cursos para gestão, e tinha muita coisa online para fazer, né? E aí ficou mais fácil também, porque com 2 filhos, foi na pandemia, inclusive, que eu engravidei. Com 2 filhos, ficava difícil, né? Como que a gente ia ir lá para São Paulo, que a maioria dos cursos é para São Paulo, para fazer um curso de gestão? Eu não fazia. Eu levava tudo bonitinho. Uma pessoa que me ajudava muito é meu marido. Meu marido entende muito. Então, assim, ele sempre me dava dicas, apesar de eu não seguir todas, tá? Porque ele fala assim para mim, Priscila, eu não vou falar mais nada para você, você nunca segue o que eu tô falando. Mas eu sigo, tá? Um pouquinho. Um pouquinho eu sigo. Tem um pouquinho de intuição. Tem um pouquinho de intuição, um pouquinho do que eu já sabia e um pouquinho do que ele fala também, porque ele entende bastante. E aí Mas aí eu entrei nesses cursos e tal, e aí agora que eu tô... Olha isso, depois de tanto tempo, né? Mas, gente, a vida é assim, Eu tava levando o estúdio meio que... Acho que talvez por eu saber que eu tenho um fixo, eu levava meio que... Não posso dizer nas coxas, né? Mas
eu não tinha essa visão. Como uma renda principal, que você dependia só dela. Não, era mais por amor. Sim. Era mais por amor. E assim, eu não via essa importância da gestão, tal. Isso foi depois. E agora sim, eu faço vários cursos de gestão para conseguir implementar processos, para eu até conseguir sair totalmente e deixar o estúdio funcionando sem mim. Sem mim, entre aspas, porque o tempo todo a gente tem que estar lá de olho, né? Mas é agora que eu tô vivendo tudo isso, depois de tanto tempo. Então, é legal isso, né? Acho que a pandemia foi horrível, lógico, mas ela ajudou a gente nessa questão do online. Ô, Pri, e você vive aí esse universo do serviço público, né? Lá, qual é a sua função como fisioterapeuta? Lá eu trabalho com crianças neurológicas na UTI pediátrica, né? E da parte respiratória, não tem nada a ver com ortopedia, nada a ver com pilates. São 2 extremos. Aqui no pilates é adulto, né? E lá no hospital infantil são pacientes crônicos, paliativos. São 2 extremos, assim, totalmente diferentes. E qual a diferença que você vê, assim, como principal entre o serviço público e o empreendedorismo? Uia, que pergunta difícil! Qual que é a diferença? Eu acho que o serviço público, você tem uma estabilidade, né? E você não tem tanta dor de cabeça. Por exemplo, você trabalha lá suas 12 horas, acabou, vai para casa, acabou o serviço. Você não precisa ficar pensando naquilo. Agora, o estúdio, não. O estúdio, eu tô lá trabalhando, eu saí de lá, eu continuo pensando. Eu trabalho de segunda a segunda. Por mais que eu não esteja lá, às vezes eu tô vendo alguma coisa na televisão. Eu falo, nossa, que legal se eu fizesse isso no meu estúdio. Então, assim, eu tô o tempo todo pensando, eu tô o tempo todo trabalhando, eu não consigo me desligar totalmente, sabe? Então, eu acho que a diferença é essa, é que o tempo todo a minha cabeça está em movimento e no serviço público, não. Eu posso ir lá trabalhar, dar o meu melhor, mas saiu de lá, eu não tenho essa preocupação. Acho que a diferença é a preocupação mesmo, né, de trabalho. Um depende totalmente de mim, o outro não. Acho que é isso. E essa chavinha aí na cabeça? Porque a gente até conversa sobre isso, né? Uma hora essa chave tende para um lugar, né? Porque o empreendedorismo é sempre uma expansão. A gente sempre quer crescer, a gente sempre tem que estudar mais essa parte de gestão, de administração. Você acha que realmente um dia você vai tender mais para esse lado, né? O que você pensa sobre o futuro, assim? Quando você olha para você. Eu acho que eu vou ser muito famosa aqui nesse podcast, entendeu? Não, vamos lá. Sim, eu acho que a tendência é isso, né? Eu confesso que eu não saí até hoje do... Eu tive muitas dúvidas na minha vida. Esse tempo todo, a minha vida foi feita de dúvidas. Fico no serviço público ou fico no estúdio? Não, vou fechar o estúdio, vou ficar só no serviço público, porque aí eu vou poder aproveitar minha maternidade. Não, vou sair do funcionalismo público, vou ficar só com o estúdio, porque lá eu sei que eu consigo crescer, eu consigo expandir. Talvez se eu tivesse só no estúdio, hoje eu estaria maior, né? Porque eu não foquei tanto ali. Onde a gente coloca a energia, cresce. Eu não foquei tanto. E tá tudo bem, porque hoje em dia eu já entendi. O que eu pensei comigo? Eu tenho que tomar uma decisão para parar de sofrer. Porque eu sofria com essas indecisões. Sim. Eu sou libriana, né? E libriana, você sabe. Fica ali naquela balança. Faz isso ou faz aquilo, faz isso ou faz aquilo. Então, eu falei, não, para eu parar de sofrer, eu preciso tomar uma decisão. E eu tomei essa decisão. E a minha decisão é, vou ficar nos 2. Por enquanto, eu vou ficar nos 2. Por quê? Porque eu ainda tenho um pouco de medo. Eu confesso. Porque assim, eu tenho um filho para criar e eu quero dar o melhor para ele, sabe? Eu quero dar o melhor estudo, eu quero que ele tenha grandes coisas, assim como a minha mãe e meu pai me deram. Eu quero dar tudo isso para o meu filho, para os meus filhos, porque agora eu tenho 2. Então, eu tenho um pouco de medo de largar um e, de repente, não dá certo o outro. Mas dá certo, já deu certo. É questão de realmente mudar a minha chavinha. Estou trabalhando para isso. Até essa questão de autoconhecimento, eu estou trabalhando. Eu tenho certeza que no futuro vai ser melhor, mas eu ainda não sei dizer como. Porque minha vida está em constante evolução, constante mudanças. E é isso, eu não tenho medo. A partir do momento que eu tomei a decisão que eu ia ficar nos 2... Eu tô nos 2 e tá tudo bem. Eu sei que eu não é perfeito tudo que eu faço, eu não dou 100% em nenhum dos 2, porque é aquela história, né?
para você ser perfeito e ser 100%... Perfeito ninguém é, mas assim, para você se doar 100%, você precisa focar numa coisa. Mas tá tudo bem, eu já me perdoei por não conseguir tomar essa decisão no momento. E eu sei que vai chegar uma hora que eu vou tomar essa decisão. Não é agora, porque é aquilo que eu te falei, eu ainda tenho medo. E vou te falar que o podcast ele tem me ajudado muito, porque ouvir as histórias das mulheres que vêm aqui é muito inspirador para mim também. Então, eu tô ajudando outras mulheres, mas eu tô me ajudando também, eu tô me conhecendo. Então, eu tenho certeza que daqui para frente... a minha vida ainda vai mudar muito. Entendeu? Amém. Eu tenho vários planos, mas eu ainda sou um pouco contida com esses planos. Então, eu tô indo devagar. E eu me respeito por isso. Porque tem gente que consegue, né? Ir com tudo, fazer tudo. Eu não sou assim. E tá tudo bem. Eu já me entendi desse jeito. E tá tudo certo. Não, eu acho importante você fazer essa fala, porque muitos empreendedores, as mulheres, elas têm medo, sim. E elas vão vivendo conforme as coisas vão acontecendo, mas é muito difícil a pessoa se firmar e falar, é isso que eu quero e vai ser assim pro resto da vida. A gente está em constante evolução e mudança, isso faz parte do processo, né? Sim. Mas eu te enxergo como uma grande empreendedora. Desde a primeira vez que eu te vi, todas as conversas que a gente teve, os cursos, as trocas que a gente fez, eu te enxergo de uma maneira que você não se enxerga. E é disso que eu queria falar agora. Qual é o seu grande diferencial na cidade de Poá, que você se vê assim, porque agora tá uma onda, tem vários estúdios de Pilates, né? Virou aí um negócio que as pessoas começaram a investir. E qual é a sua sacada, assim, o seu diferencial? Eu amo o que eu faço, né? Eu amo realmente. Eu tô até hoje com um estúdio porque eu realmente amo o que eu faço. Eu faço de coração. Para mim é muito prazeroso atender alguém e ver essa pessoa ficar bem, sabe? Ver os resultados para mim é maravilhoso. E eu acho que o meu diferencial é porque nesses 17 anos de trabalho, 9 anos de estúdio, eu construí a minha própria metodologia. Então, eu trabalho com a metodologia Pilates, porém, eu tenho a minha metodologia, o meu jeito de dar aula. Entendeu? Eu não deixo nada engessado. O método é assim, eu vou fazer assim. Não! Eu, como fisioterapeuta, eu tenho outras armas para trabalhar em cima daquela dor do cliente, por exemplo. Então, se o cliente está com dor, eu não vou simplesmente ir lá e faz esse exercício que é do Pilates, você vai fazer esse exercício. Não! Eu vou olhar para aquele cliente, vou entender o que ele tem e vou trabalhar em cima do que ele precisa com as técnicas que eu tenho, com a minha metodologia. Entendeu? Legal. Então, eu acho que esse é o meu grande diferencial. Eu não sou da aula de Pilates, eu vou lá e dou aula de Pilates. Não. Eu olho o cliente, o paciente, como um todo. Sim. E eu acho que é isso também que eu tento passar para as fisioterapeutas que trabalham comigo. E elas fazem também um trabalho de excelência. A gente procura sempre olhar o paciente como um todo, entender o que ele está passando e passar o melhor exercício para que ele fique bem, entendeu? E você também trabalha essa parte motivacional, né? Você faz caminhadas, você sempre tem um mimo para os seus pacientes, para os seus clientes. Eu sempre fico vendo, né? Então, a Páscoa você sempre lembra. Final do ano vocês fazem amigos secretos, se reúnem. Então, assim, a sua parceria com os seus alunos, eles são muito fiéis, né? Você conseguiu agregar bastante coisa e fidelidade, que é muito difícil. Sim, porque sem eles a gente não é nada, né? Então, eu sou muito grata por cada cliente meu que está ali dentro do estúdio. Realmente sou muito grata. Eu tenho clientes comigo que estão comigo desde que eu abri o estúdio. Então, a gente, querendo ou não, a gente cria um carinho, né? Por mais que eu não tô lá presente o tempo todo, eu tenho os meus clientes que eu dou aula, tenho os clientes das outras fisioterapeutas, mas eu sempre procuro estar atenta ao que está acontecendo ali, né? E essa questão de mimo, eu adoro, né, dar presente. Então, eu sempre dou no Natal, eu dou um presentinho para todos os clientes. Na Páscoa, eu dou um presentinho para todos os clientes. Eu procuro sempre deixar, não sei, sempre tem um cafezinho, né? Antigamente eu tinha uma balinha ali, mas enfim, sempre tem alguma coisinha ali
para eles, porque a pessoa precisa gostar de estar no ambiente. O Pilates é uma atividade física que a pessoa pode fazer para a vida toda. Então, ela vai estar o tempo todo ali, ela vai ficar anos comigo. Se não ter um diferencial, se ficar sempre na mesmice, vai cansar, né? Então, a gente precisa sair um pouco dessa rotina e trazer coisas novas. Tanto que cada ano eu procuro também mudar um pouco o estúdio. Eu mudo um pouquinho os aparelhos de lugar, ou eu coloco um aparelho novo. Esse ano eu não fiz nada disso, né? E aí teve um aluno que chegou e falou para mim, ué, Priscila, tá tudo igual? Achei que ia estar diferente, porque ele espera todo ano eu mudo alguma coisa. Porque eu não gosto de rotina, gente. Eu sou assim, eu não gosto. Então, eu procuro também trazer isso para o meu trabalho. E aí foi muito engraçado quando ele falou isso. Eu falei, pois é, menina, esse ano eu não fiz nada. Você vê como eles percebem, né, essas coisas. Mas é bem legal. E você também é uma pessoa super alegre aí, ó, cheia de lantejoula, uma pessoa divertida. E como que foi esse look de hoje, essa composição? Gente, vamos falar da Crave Rosa? Porque a Crave Rosa tá arrasando com a gente, né? Tá arrasando. Nossa patrocinadora, eu estou toda aqui trabalhada no blazer, na alfaiataria. Eu também, gente. Essas lantejoulas todas, tudo da Crave Rosa. Então, se você quiser se vestir assim, ó, corre lá, hein, gente. O Instagram dela vai ficar aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de curtir nosso vídeo também, tá? Sim. Nosso canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta. Conta pra mim se você gostou um pouquinho da minha história. Né? É isso aí. É isso. E passa aí para a nossa mulherada uma mensagem final sobre essas multifunções, o que você viveu até aqui, qual conselho que você daria para a mulher que quer empreender, que quer a maternidade, o que você tem para falar para essa mulher? Bom, acho que primeiro eu preciso fazer 2 perguntinhas antes de falar. O que é sucesso para você? E qual que é o seu objetivo de vida? Onde você quer chegar? Você respondendo essas 2 perguntas, você vai criar um processo para chegar até o seu objetivo final, né? E como você quer chegar. E aí, eu acho que a minha grande sacada, assim, para vocês, que eu trago isso para minha vida e quero passar para vocês vamos viver o hoje e agora, vamos ser felizes hoje. Não vamos esperar chegar lá no final a atingir meu objetivo para falar, nossa, agora eu tô feliz. Não é isso, não é sobre isso. É sobre viver o processo, é a construção, é o dia a dia, sabe? Então, é assim, eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho processo para isso, mas eu vou viver isso. Durante esse processo, eu não vou só também me matar de trabalhar, eu vou curtir minha família, sabe? Eu vou ter um tempo para mim, eu vou me cuidar. Então, acho que é isso. Você viver o meio para chegar no fim bem. E aí, depois, quando você chegar lá no fim, no seu objetivo, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Valeu a pena, porque eu não me matei para chegar até aqui. Eu fiz com amor, sabe? Eu fiz sendo feliz no processo. Eu acho que o processo, ele é muito mais importante do que o resultado final. Porque, às vezes, a gente chega no resultado final e fala, meu Deus, mas eu cheguei aqui, mas o que eu vivi? Né? O que de fato eu trouxe para minha vida? Então, eu acho que é isso, gente. O processo, ele é muito mais importante que o fim. Aproveite, curta a sua vida agora, o hoje, aproveite sua família, que é muito importante. Se conecte consigo mesma, busque o autoconhecimento, procure Deus também, porque sem Ele nós não somos nada. E eu acho que é isso. Essa é a minha mensagem. Que linda! Adorei a nossa eu também, entrevista. Ju. Nossa, foi tão legal para mim conhecer a minha história novamente. Acredito relembrar a minha história. Vai inspirar, sim, outras mulheres. E é isso, gente. Compartilha, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho, porque pra gente é muito importante para entregar aí a nossa mensagem para toda mulher que está precisando ouvir. Faça parte do nosso movimento. Nos acompanhe na nossa rede social também. Eu, doutora Juliana Pellini. Priscila Bolívio. E acompanhe o nosso canal também e o nosso Instagram, Elas Podem Cast. Faça parte desse movimento. Um beijo e até a próxima. Todos. Até a próxima.